palavras germinantes de Nego Bispo, a palavra transfluência, que pra gente a transfluência é você romper todas as barreiras. A água ela evapora e há um rio no céu. E esse rio do céu faz chover e a gente ultrapassa essas barreiras e se encontra com outros rios, ainda que haja um oceano no meio. Então esse seminário ele tem essa proposta de romper barreiras e de contribuir com a ressignificação e com a reedição dos nossos modos de vida, de como a gente se relaciona com a natureza. Eu acho absolutamente ideal que o museu seja um espaço para se falar sobre natureza, porque o museu necessariamente é a instituição social que a gente construiu para construir as nossas narrativas coletivas, os nossos acordos coletivos do que é realidade, do que é história, do que é possível, né? Porque com um pouco mais de atenção, a gente consegue perceber que esse diálogo ele pode ser feito entre humanos e não humanos. Então, para mim, essa é a grande revolução. Quando a gente chama para falar de natureza, não só a ciência feita por humanos, mas também as plantas, também os animais, porque eles também têm o que falar sobre isso. Aqui em Inhotim a gente sente a presença do vivo, a gente sente a inspiração da arte. E aí eu acho que as palavras, tem horas que elas ficam até menos necessárias, né? O próprio Guimarães Rosa falava isso, que eu acho incrível, ele falava muita coisa importante não tem nome. Eu acho que tanta coisa importante cercou a gente aqui hoje que a gente não sabe nomear. Y tenemos una misión fabulosa, exigente pero maravillosa, que es despertar la alegría de aprender con otros, y eso incluye también a los no humanos. Es una misión realmente apasionante. Compartir esa experiencia que no solo es científica, sino que es un apasionante laboratorio social. Esta es una escuela a cielo abierto y todos los países de América somos sus alumnos. E museus desse de território, que a gente pode chamar, acho que o Inhotim de um museu de território, pode nos levar a pensar sobre questões que são muito interessantes, né? Por exemplo, é um lugar maravilhoso esse, é um grande parque, um grande jardim, cercado por áreas de mineração, que tem uma capacidade de destruir ou de modificar drasticamente as paisagens. Tem um lugar que nem esse aqui, de certo modo, pode nos chamar a atenção para as possibilidades de reemergência da vida. Inhotim foi o primeiro museu que eu vim com a minha família de arte contemporânea, há muitos anos atrás. E quando era um sonho ainda ser artista, assim, então era uma relação de muito distante. Eu vim de uma cidade chamada Congonhas, uma cidade pequena. Então hoje a minha família consegue compreender melhor o que eu faço por eu estar aqui hoje, assim, então faz sentido. Porque às vezes é muito complicado explicar o pensamento contemporâneo para pessoas que estão com outro acesso imagético a outra realidade. A gente chegou nesse ponto de não retorno, que não é possível mais pensar a natureza dissociada da nossa vida, do que a gente vive. E a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso também, né? E aí eu acho que a gente está nesse momento de perceber a natureza como arte mesmo. Eu acho que a partir do momento em que os museus passam a olhar para as artes de uma forma menos macro e mais para o micro e tentar ver outras subjetividades, a esse olhar mais para o popular, para as comunidades, para as pessoas que não estão em relação ao museu, que não estão em relação
a essas dinâmicas mais institucionais da arte, de uma perspectiva artística que fala sobre vida, que fala sobre existência. E como é importante talvez a gente resgatar esses saberes, esses ofícios, dentro de uma perspectiva de comunidade, dentro de uma perspectiva de coletividade. So I think that having collaboration is very important, especially now me coming from Africa, where I coordinate the African Botanic Gardens Network, which we are trying to strengthen by involving more botanic gardens coming together. So it is very important for me to also come here and also share. È molto diverso. Il parlare di temi come arte, natura, ambiente in questo luogo, fra l'altro questi sono temi estremamente importanti non soltanto per alcuni luoghi del mondo ma per tutto il pianeta, e quindi c'è da una parte la potenza dell'arte nel portare avanti dei messaggi complessi come quelli della scienza, e dall'altra la possibilità di farlo in un ambiente naturale che rende immediatamente evidente quello che stiamo perdendo quando non ci rendiamo conto dell'importanza della natura per noi. Então, eu acredito que espaços como Inhotim são estratégicos para a gente construir discursos mais potentes sobre narrativas coletivas que são importantes para o agora.